Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vinícius Português e vim falar com você hoje sobre concordância. Concordância verbal é a relação entre o sujeito e o verbo, tá certo? Que nós vamos trabalhar hoje, tranquilo? Em todos os seus casos, em todas as suas potencialidades, ok? Então veja bem, relação entre verbo e complemento, eu tenho para você alguns casos de concordância verbal. Primeiro, deixa eu contar para você o que é a concordância verbal do ponto de vista conceitual da situação. A concordância verbal é a relação entre o verbo e o sujeito. Verbo e sujeito. A relação entre verbo e complemento se chama regência verbal, né, que nós já vimos em uma outra oportunidade. E aí, eu tenho um primeiro caso, que é o seguinte. Analise bem cada caso comigo. Eu preciso de ajuda. Eles precisam de ajuda. Ótimo. O que é que nós temos aqui, candidato? É o seguinte, o do sujeito, primeira pessoa do singular. O verbo, primeira pessoa também do singular. Depois, terceira pessoa do plural. E o precisam, também terceira pessoa do plural. Você reparou que deu tudo certinho? Que foi tudo bom demais da conta? Primeira, primeira. Singular, singular. Terceira, terceira. Plural, plural, plural. Essa é a regra geral de concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Se português fosse uma ciência exata, todos os casos teriam que fechar aqui. Como não é, nós temos outras situações, tá certo? Que eu quero mostrar para você. Dá uma olhadinha nesse período aqui, por favor, o nosso segundo caso. Tenho assim para você, ó. O professor e a professora prepararam a aula. E aí eu te pergunto, candidato, quem é o sujeito dessa oração? Não é o professor e a professora? Aí, ó. O professor e a professora. Não é isso? Todas as vezes em que eu tenho uma situação como essa, que situação? Sujeito composto antes do verbo, o verbo tem que ficar no plural. Esse tipo de concordância, meus amigos, com os dois, é o que nós chamamos de concordância lógica. Então, logicamente, ele concorda com os dois, tá certo? Existe concordância lógica, que é uma concordância que a gramática admite. Existe concordância atrativa, que em determinados casos a gramática admite. E existe a concordância ideológica, que é aquele caso que a gramática não admite de jeito nenhum. É só uma curiosidade, tá certo? E aí, então toda vez que eu tenho sujeito composto antes do verbo, o verbo vai para o plural. Deixa eu mostrar para você um terceiro caso. No terceiro caso, eu tenho, vamos trocar o sujeito de posição, vai ficar assim, ó, prepararam a aula, o professor e a professora. E eu posso ter assim também, ó, preparou a aula, o professor e a professora. Tranquilo? O que significa isso, candidato? Significa dizer que quando eu tenho sujeito composto depois do verbo,
Aqui, ó. Olha o sujeito composto aí, ó. Depois do verbo, olha aí, ó. Aí, ó. Sujeito composto depois do verbo. Não é isso? Todas as vezes em que eu tenho sujeito composto depois do verbo, esse verbo pode fazer concordância lógica com os dois, ou pode fazer concordância atrativa apenas com o núcleo mais próximo. As duas estão corretas. Tanto a concordância com os dois, e aí o verbo vai para o plural, quanto a concordância com o mais próximo. E aí, se o núcleo mais próximo é singular, o verbo também é singular. Ou seja, sujeito composto antes do verbo no plural. Sujeito composto depois do verbo, podemos ter concordância lógica ou concordância atrativa. E aí, deixa eu mostrar para você uma quarta situação que diz o seguinte: no quarto caso, você vai perceber que às vezes eu tenho sujeito composto por pessoas gramaticais diferentes. Como assim? Eu já te conto. Fica tranquilo. Olha, eu e tu dançamos. Olha que beleza. Olha a dança, né? Eu, tu e ele dançamos, também é possível. Tu e ele dançais. Tu e ele dançam. Meu amigo, todas as 4 frases estão corretas. Todas. E aí eu quero que você entenda o seguinte: primeira, segunda. Primeira, segunda, terceira. Segunda, terceira. Segunda, terceira. Toda vez que eu tenho sujeito composto por pessoas gramaticais diferentes, vai funcionando da seguinte forma. Repare, dançamos. Quem dançamos? Nós. E o nós é primeira pessoa do plural. Ou seja, entre primeira e segunda, ele vai plural, mas vai na primeira. Ou seja, a primeira se sobrepõe à segunda. Quando eu tenho primeira, segunda e terceira, de novo, nós dançamos. O que significa? Entre primeira, segunda e terceira, ele vai para o plural? Vai, mas vai na primeira. A primeira pessoa se sobrepõe à segunda e se sobrepõe à terceira. Eu posso dizer assim: eu e você iremos. Por que iremos? Porque nós iremos. E por que nós? Porque eu usei o eu, primeira pessoa, e eu vou ter que usar a primeira pessoa do plural. Então a primeira pessoa se sobrepõe à segunda, e a primeira pessoa se sobrepõe à segunda e à terceira. Quando eu tenho o sujeito composto segunda e terceira, aí tanto faz, meu amigo. Pode ficar na segunda, vós dançais, pode ficar na terceira, eles dançam. Mas a primeira pessoa se sobrepõe às demais, tá certo? Tranquilo? Legal, esse é o nosso quarto caso. Deixa eu mostrar para você um quinto caso, que inclusive você já conhece. Porque nós trabalhamos esse caso lá no sujeito inexistente. Havia pessoas na fila. Posso ter assim também, ó. Faz semanas que ninguém aparece. E aí, meu amigo, é o seguinte: todas as vezes que eu tenho esse tipo de verbo, que você já conhece, verbo haver com sentido de existir, verbo fazer com sentido de tempo decorrido, não é assim? São verbos impessoais, porque são verbos de sujeito inexistente, não é isso? Esses verbos de sujeito inexistente ficam na terceira pessoa do singular. Eu sei que você fica com vontade de levar esse verbo plural para acompanhar, para fazer concordância atrativa. Não pode. Ok? Não pode não. Então, quando eu tenho sujeito composto, melhor, esquece sujeito composto. Quando eu tenho verbos impessoais, eles vão ficar sempre na terceira pessoa do singular. Não existe haviam pessoas, não existe fazem semanas. Não é verbo impessoal? Não é verbo sujeito inexistente? Então,
terceira pessoa do singular. Beleza? Legal, hein? Então vamos para um sexto caso. O sexto caso você vai usar muito mais de interpretação de texto do que de qualquer outra coisa. E anote aí, veja e reveja quantas vezes for necessário até gravar essas regras, hein? Olha a responsabilidade com a sua aprovação. Sexto caso, Pedro ou João será aprovado. Pedro ou João será aprovado. Eu tenho assim também, ó. O trem ou o ônibus passam por lá. Pedro ou João será aprovado. O trem ou o ônibus passam por lá. Vocês repararam que eu tenho um sujeito composto dividido pela palavra ou nas duas situações? Você reparou que o verbo primeiro está no singular e o segundo está no plural? Com certeza você viu isso. E eu preciso te dizer o seguinte: quando eu tenho sujeito composto dividido pela palavra ou, eu vou observar essa palavra ou. Se o ou indica exclusão, o verbo fica no singular. É Pedro ou João, os dois não vencem. Tá certo? É um ou outro. E aí o verbo fica no singular. O trem ou o ônibus passam por lá. Esse ou é uma partícula de adição. Ele é aditivo. E se ele é aditivo, ele fica, deixa o verbo, permite que o verbo vá para o plural. Então você vai dar uma olhadinha no seu período e perceber o seguinte: o ou indica exclusão? Indica. Então o verbo vai para o plural. O ou indica adição? Sim. Então o verbo vai... Vamos recapitular. O ou indica exclusão? Indica. Então o verbo vai para o singular. O ou indica adição? Sim. Então o seu verbo fica obrigatoriamente no plural. Tá certo? Mas você vai ter o trabalho de interpretar esse ou. Vamos para o sétimo caso? Deixa eu mostrar para você uma coisa aqui, ó. A multidão invadiu a loja. Quem é o sujeito? A multidão. Qual que é o núcleo? Multidão. Mas esse termo não é um substantivo coletivo? É. E a regra é taxativa nesses casos. Quando o sujeito for um substantivo coletivo, e só um substantivo coletivo, o seu verbo fica no singular. Tem uma turma que vai questionar isso, dizendo que poderia ser a multidão invadiram, já que a multidão tem uma ideia de várias pessoas, e aí seria uma concordância ideológica. Legal, mas a gramática não aceita isso não. A gramática, tudo bem, é mencionada a concordância ideológica, é bonita, a corrente de pensamento, mas para a gramática, quando o sujeito é apenas um coletivo, o verbo fica no singular. Tá certo? Eu disse apenas um coletivo porque nós temos o oitavo caso, que às vezes o coletivo vem especificado. Olha o oitavo caso de concordância. Esse oitavo caso vai ajudar você demais na sua redação, hein? Porque é o seguinte, no oitavo caso, eu quero que você entenda o seguinte, posso ter o período assim, um bando de pássaros invadiu o ninho. Um bando de pássaros invadiram o ninho. E aí eu pergunto para você,
Quem é o sujeito dessa oração, hein, candidato? Não é um bando de pássaros? Pois é, candidato. Então, no seu sujeito, você tem o coletivo, bando invadiu, mas você tem um especificador que está no plural. Todas as vezes em que você tem um sujeito coletivo com um determinante plural, aí a concordância pode ser lógica e logicamente no singular. E a concordância pode ser atrativa e atrativamente no plural. Tá certo? Só para você entender melhor. A multidão invadiu a loja. É isso? É isso. Tem outro jeito? Não. Mas se fosse a multidão de manifestantes, aí eu posso entender que invadiu a loja, ou posso entender que invadiram a loja. Por quê? Porque manifestantes invadiram a loja, entende? Então, tome cuidado. Se tiver só o coletivo, singular. Se ele vier especificado, singular e plural estão corretos, ok? Deixa eu mostrar para você um caso de número 9, e eu sei que você já começa a ficar aflito, meu Deus do céu, será que isso vai acabar mais não? Vai. Acaba sim. Assim que você for aprovado, isso acaba, porque mesmo acabando os casos aqui, você vai ver, vai rever para ser aprovado. Então eu tenho assim, ó, médicos, remédios, nada pôde curá-lo. Médicos, remédios, nada pôde curá-lo. E aí, deixa eu mostrar para você uma coisa. O sujeito dessa oração é médicos, remédios e nada. É um sujeito composto. E você vai perceber uma outra coisa que é o seguinte: esse verbo, ele só concorda com a palavra nada. Por que que o nada faz essa função de... Ele puxa essa concordância para ele? Ele é um dos núcleos do sujeito. Legal? Ele é também um pronome indefinido. E ele exerce a função, candidato, de aposto resumitivo, candidato. Porque ele resume os anteriores. Quando eu digo médicos, remédios, nada pôde curá-lo. Eu pego esse termo nada, ele está reunindo os outros. Se alguém pergunta assim, um chazinho não resolveu? Você vai ficar nervoso, vai falar assim, qual foi a parte do nada que você não entendeu? Hein? Você vai ficar bravo, não é verdade? Porque esse nada resume os anteriores. Correto? Então, médicos, remédios, nada pôde curá-lo. O nada meio que contrai os anteriores, resume mesmo. E quem consegue fazer isso? É pronome indefinido. Toda vez que você tem no seu sujeito composto um pronome indefinido que exerce essa função de aposto resumitivo, o seu verbo concorda só com o pronome indefinido. Quer ver? Se eu tiver assim, ó, professores, funcionários, ninguém participou da greve. Concordo só com ninguém. Ninguém participou. Por quê? Porque o ninguém é um pronome indefinido. Entende? Joia! Vamos para um 10º caso? Importante, hein? É coisa da vida. 10º caso é o seguinte, o 10º caso. São os verbos dar, bater e soar. Atenção. Deram 7 horas no relógio. Posso ter assim também, ó. Bateram 2 horas no relógio. Posso ter assim também, ó. Soaram 5 horas no relógio. Legal. É o seguinte, cuidado com os macetes que a gente tem por aí, porque
Eu já vi em material assim, dar, bater e soar, vão plural concordando com horas. Calma. Quem é o sujeito dessa oração? Um sujeito indeterminado. Vamos fazer uma breve análise sintática aqui, ó. Deram, verbo transitivo direto. Deram o quê? 7 horas. Objeto direto. Onde? No relógio. Adjunto adverbial de lugar. Olha só. Beleza. Quem deram? Não sei. Sujeito indeterminado. Então, sempre que o sujeito for indeterminado, os verbos dar, bater e soar vão concordar com horas ou hora. Poderia ser deu 1 hora no relógio. Soou 1 hora no relógio. A minha preocupação é você guardar assim, dar, bater e soar concorda com horas, e aí a prova vem e traz para você algo do tipo, o relógio, 7 horas. Olha que coisa. E aí eu te pergunto, bateu ou bateram? O relógio bateu 7 horas, porque o sujeito aqui é o relógio. Legal? Aqui a gente só chega a essa conclusão uma vez que chega a conclusão prévia de que o sujeito é indeterminado. Tudo bem? Beleza, deixa eu mostrar para você um 11º caso que eu quero que você tenha muita atenção mesmo, porque ele vai tratar do que e do quem. Caso capital para nós. Veja bem, 11º caso. Sou eu que pago a conta. Sou eu quem pago a conta. Sou eu quem paga a conta. Repare que no meio do caminho da concordância nós temos a palavra que e depois a palavra quem. Toda vez que no meio do caminho da concordância houver a palavra que, você vai concordar antecedente com eu pago. Se aqui fosse tu que pagas, porque tu pagas. Se fosse ele que paga, nós que pagamos. Então, sempre que no meio do caminho tiver o que, você vai concordar apenas com o antecedente. E se for o quem, você pode concordar com o antecedente, eu pago, ou você pode não concordar com o antecedente, eu pago não faz sentido. Quem é que paga? É a terceira pessoa do singular. Ele paga. Então a ideia é, quando tem o que, o verbo concorda apenas com o antecedente. Guarda aí, escreve isso. Quando tem o quem, o verbo pode concordar com o antecedente ou ficar na terceira pessoa do singular. Às vezes a frase vai ficar feia demais da conta, mas às vezes é o feio ou a feia que satisfaz. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Fomos nós quem fez o exercício. Você olha para isso e fala assim, meu Deus do céu, como é que nós fez? Não, vou marcar essa como errada. Não faz isso não. O quem pode concordar com o antecedente, fomos nós quem fizemos, mas ele pode ficar na terceira pessoa do singular. Ele fez. Então fomos nós quem fez. É feio? É, mas é correto. Gramaticalmente correto. Tranquilo? Bacana? Não discute com a gramática não. É regra. Não tem lógica, é regra. Tá certo? Veja bem, nós temos um 12º caso de concordância. Vamos ver 15 casos. Olha só. No 12º caso, deixa eu mostrar para você o seguinte. Na infância, essa é a frase mais verídica dessa aula. Tudo são flores. Pois não é verdade? Na infância tudo são flores, depois o negócio vira bagunça. Quem é o sujeito dessa oração? O tudo.
Exclusivo do verbo ser, viu, colegas? Exclusivo. Na infância vai ser o quê? Adjunto adverbial de quê? De tempo. Quando foi na infância, esse verbo ser é verbo de ligação. E flores é o quê? Predicativo. Olha só, o verbo ser, ele está concordando com quem? Imagine aí, você assistindo a essa aula, imagine que ao invés de flores, tivesse flor. Como é que seria a frase? Na infância, tudo é flor. Ah, então esse verbo concorda com flores. Não é isso? E concorda com o predicativo. Então a ideia é, isso é exclusivo do verbo ser, viu? Isso é coisa do verbo ser. Particularidade. O verbo ser, quando você tem um sujeito que é um pronome indefinido, tudo, alguém, ninguém, nada, todos. Todas as vezes em que você tem um verbo ser e o sujeito é um pronome indefinido, esse verbo ser concorda com o predicativo. Ele não concorda com o sujeito. Tá certo? Sujeito é pronome indefinido? É. Verbo ser? Sim. A concordância dele é com o predicativo. Ok? Deixa eu mostrar para você um 13º caso que ainda fala do verbo ser. Olha só. Agora são 10 horas. É o verbo ser na indicação de datas e horas. Agora são 10 horas. Hoje é dia 10 de fevereiro. Hoje são 10 de fevereiro. E aí, quero mostrar para você o seguinte: o verbo ser, na indicação de datas e horas, é um dos casos mais fáceis de ser entendido e ser explicado. Ele concorda atrativamente. São, porque são 10. Um numeral que tem uma ideia de pluralidade. Está no singular, porque está pertinho do dia. Voltou a ser plural, porque está pertinho do 10. O verbo ser, na indicação de datas e horas, concorda atrativamente com o termo posterior. Bacana? Legal? Joia! Deixa eu mostrar para você um 14º caso. Nós merecemos saber dessas coisas que caem em prova. 14º caso, ele é cirúrgico, importantíssimo na sua preparação, porque ele traz a partícula se, a temida partícula se. Precisa-se de professores. E tem assim também, ó, vendem-se casa e carro. Tudo bem? Olha só, dificilmente você vê um anúncio assim, vendem-se casa e carro. Você vê vende-se casa e carro e vê errado. O correto é isso aqui, ó. Na verdade, quem é o sujeito do vendem-se casa e carro? Casa e carro, porque casa e carro são vendidos. Esse se é uma partícula passivadora. Partícula apassivadora. Aqui eu não consigo passar para a voz passiva. O se é um índice II, índice de determinação do sujeito. Então a ideia qual é? Todas as vezes que o se é uma partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito dele. O sujeito dele não é composto, então ele vai plural. Toda vez que o se for índice, tá fácil. Apenas singular. Quer ver? Se fosse casa, vende-se casa. Se fosse casas, vendem-se casas. Se fosse
casa, carro e moto. Vendem-se casa, carro e moto. E lá em cima, sempre singular. Precisa-se de professor e precisa-se de professores. Acredita-se em fantasmas, acredita-se em fantasmas. O verbo não muda porque o se é índice. Deixa eu mostrar para você um último caso. Ah, meu caro candidato, 15º caso. Vossa Senhoria irá à festa. Sujeito, Vossa Senhoria. Pronome de tratamento. Toda vez que o seu sujeito for um pronome, olha o irá sem acento aqui, ó. Falta grave. Toda vez que o seu sujeito for um pronome de tratamento, tem essa de ireis, porque vossa é segunda pessoa, não. Sai dessa. Seu sujeito é pronome de tratamento? Sim, o seu verbo fica na terceira pessoa. Se é singular ou plural, não interessa, mas vai ficar na terceira pessoa. Se fosse vossas senhorias, irão, terceira do plural, à festa. Tá certo? Esses são os casos capitais de concordância verbal. Grande abraço, a gente se vê na próxima aula.